Olá, bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre autocompaixão. Mas o que é isso? O que é autocompaixão? Você já teve algum amigo que fez alguma besteira muito grande na vida dele, não necessariamente algo contra você? E aí o que você fez nessa situação? Você criticou ele? Você tirou ele da sua vida? O que você teve de postura com ele? Provavelmente você teve uma postura compassiva e disse, olha, tá tudo bem, é normal você errar, é normal você falhar, bola pra frente, você deu aquele conselho, né, de amigo para ele. E na prática, como é que você faz quando você comete um erro consigo mesmo? Você tem essa mesma postura compassiva de entender essa natureza humana, falha, de se dar esse conselho de amigo? A grande maioria das pessoas vai dizer que não. E é por isso que é importante a gente falar um pouco sobre autocompaixão. Entendendo que essa aceitação é um pré-requisito para toda e qualquer mudança que a gente tenha. Novamente, se a gente entra num cabo de guerra, numa briga com a emoção, a gente vai estar prolongando aquela emoção, a gente vai só prolongar aquela dor e não necessariamente vai fazer com que a gente mude, tenha uma atitude positiva em relação à nossa vida. E é importante entender que a gente vai continuar não gostando das coisas como elas são, mas a gente precisa deixar de estar em guerra com elas para fazer realmente a verdadeira mudança. Então essa autocompaixão é olhar para si mesmo a partir de uma perspectiva externa, como se você fosse um amigo de si mesmo, que não nega a realidade, mas que reconhece os desafios que é essa vivência humana que a gente tem. É realmente direcionar uma compaixão para dentro de si. E aí o que é importante entender? A autocompaixão ela possui alguns heróis, algumas competências que a gente precisa ter dentro de si. O primeiro de tudo, a bondade consigo mesmo. Então, reconhecer que ser imperfeito, errar, passar por qualquer perrengue na vida é normal. É normal e todo mundo vai passar por isso. É preciso entender também que a gente precisa ter um senso de humanidade, entendendo que a gente não vai passar por isso sozinho. Então, a gente vai sofrer mesmo, e tem várias pessoas no mundo passando pela mesma coisa que você, ou então por situações bem parecidas. E por último, a gente tem uma competência, um herói, que é o mindfulness, que é a atenção plena. Então, é esse não julgamento, esse estado mental positivo de não julgamento, que a gente precisa ter dentro dessas situações. Então, eu cometi um erro, eu preciso entender que, tudo bem, eu sou humano, eu sou imperfeito, eu erro, que eu não estou sozinho no mundo, tem outras pessoas passando por isso, não adianta me isolar, e que tem uma emoção ali envolvida e que eu preciso lidar com ela para que eu realmente saia dessa situação e vá para uma situação diferente. Em contraponto a cada um dos heróis da autocompaixão, a gente tem os vilões. Esses vilões normalmente são o que nos consome no nosso dia a dia quando a gente não tem essa compaixão por si mesmo, que é a autocompaixão. Então, em contraponto ao herói da bondade consigo mesmo, a gente tem a autocrítica. Então, esse estado mental de autoflagelação, de autocobrança, e que a gente precisa dosar um pouco disso. É importante entender que muitas vezes a gente tem um diálogo mental muito destrutivo, de muitas vezes falar palavrões consigo mesmo, e de uma cobrança exagerada que não é necessária. Então, ajuste seus diálogos internos para essa postura de bondade. Em contrapartida ao herói do senso de humanidade, a gente tem um vilão do isolamento. Então, falta esse entendimento muitas vezes dessa nossa natureza humana, falha, e esse entendimento de que a gente não está passando por essas mesmas coisas sozinho. Quanto mais você compartilha com as outras pessoas, quanto menos você se isola, você passa a entender que outras pessoas passam e passaram por aquela situação, e que essas pessoas vão poder te ajudar e te apoiar nesses momentos que você está passando. A gente tem também ali o vilão da superidentificação. Então, em contraponto ao herói lá do Mindfulness, a superidentificação, ela vem como uma perspectiva totalmente contrária. No Mindfulness, a gente entende a emoção do jeito que ela é, não critica, não julga. Já na superidentificação, a gente não cria esse espaço, a gente simplesmente mergulha de cabeça dentro daquela emoção, dentro daquela situação, e age de maneira automática. A gente vê aquele episódio emocional ali
nos consumir, a gente vê ali o nosso sistema 1 agir no nosso piloto automático, sentindo muita raiva, sentindo muita tristeza, sentindo muita dor, em um momento que talvez não seria necessário. E aí é preciso entender que existe uma linha muito tênue entre a autocompaixão e entre outros pontos, que são a autoindulgência e a autopiedade. Então, a autocompaixão é esse meio termo, de dizer que tá tudo bem, eu ter falhado, que eu ter errado, e eu me levantar e já começar a agir para realmente mudar a situação e sair daquele buraco, daquele problema que eu entrei. Só que em contraponto, se eu sou compassivo demais comigo mesmo e digo tá tudo bem a todo momento, eu sou autoindulgente. Então eu me perdoo muito e perco a oportunidade de melhorar, já que eu estou repetindo por diversas vezes os mesmos erros do passado. E quando eu tenho autocompaixão, quando eu tenho uma compaixão de menos comigo, eu tenho uma autopiedade. Então eu exagero o meu sofrimento, eu tenho uma postura extremamente vitimista e egocêntrico em relação a tudo. Então, olha lá para os vilões que está tudo aqui. Então, eu tenho uma autocrítica muito grande, eu estou ali super identificando uma emoção, um estado emocional, e ao mesmo tempo achando que aquilo só acontece comigo. Então, entendam, façam um balanço na vida de vocês. Então, digam, tá tudo bem, hoje eu ter falhado, eu ter errado, tomem uma atitude diferente, ajam em uma linha diferente para mudar a situação. Não se perdoem o tempo todo, já que isso pode fazer com que você continue nessa mesmice, nessa mesma linha de erros, de falhas, e nem se cobre muito, que isso não vai te levar para lugar nenhum, certo? Então, super importante, a gente tem exercícios ao longo dos nossos módulos, ao longo das nossas aulas, e nessa aula a gente tem exercícios super importantes. Então, dá uma olhadinha nos materiais que estão em anexos, tira um tempinho para vocês, num local tranquilo, e façam esses exercícios, que eu tenho certeza que vão ter aí várias chaves viradas na vida de vocês, certo? Então aqui a gente encerra o nosso bloco de autorregulação emocional. Lembrando que nesse bloco a gente falou sobre razão versus emoção, sistema 1, sistema 2, como funciona cada um e como trabalhar cada um, e falou sobre autocompaixão. E a partir da próxima aula a gente começa a entrar no próximo módulo, que é o módulo de automotivação. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!